ajudando a fazer, chama CTC, Clube Técnico do Café. E o doutor Alcides Carvalho, geneticista famosíssimo do IAC, e professor Malavolta, iam lá. E o Romero falava assim para eles: obrigado pela visita, mas lembre-se sempre que a agronomia é uma ciência e a agricultura é uma arte. E é mais difícil ser artista. Portanto, todos vocês aqui são artistas. E a regeneração vai se dar com muito tempo. Eu uso sempre um texto de um pesquisador da época do Liebig, o Liebig da lei do mínimo, né, famosíssimo, o Theodor Peckholt. Nesse texto, escrito em 1871, ele usa 2 vezes a palavra regenerar. Ele era mais pessimista, ele achava que a gente tinha que destruir tudo para regenerar, né? Então a gente tem que ter calma, porque esses processos são longos, né? Outro ponto importante, eu também tive o privilégio de andar com 2 pessoas aqui que trabalharam com Borlaug, o Jeremy Hamilton e o Andrew Colin McClung, que trabalharam lá na Fazenda Cambuí nos anos 50, antes de Brasília ser instalada. E 5 dias de jipe de Matão até onde é Brasília hoje. E dirigi com eles aqui no Cerrado, isso nos anos 90, nos anos 2000. E eles ficaram maravilhosos com essa revolução. Mas contaram muito para mim do trabalho do Borlaug. Então, esse intensivismo que veio da Revolução Verde já era outrora criticado pela Raquel Calço, que foi aquela ambientalista que criticou o excesso de químicos, né? E ela foi responsável pela criação do EPA, o equivalente nos Estados Unidos do governo Kennedy. Então a gente vive aprendendo, como foi colocado aqui por tantos palestrantes, né? É importante a gente lembrar bastante disso. Também, numa palestra mais longa, eu homenageio alguns pesquisadores que vêm falando o que está acontecendo agora. O Kiel, que é o pai dos organominerais Piracicaba, eu tive aula com ele. A professora Elke, de microbiologia, Joana Dopenheim, que trabalhava as micorrizas no Rio de Janeiro, e a própria Primavera, que de vez em quando ia dar aula lá em Piracicaba. E o Romero terminou a sua vida lá em Ouro Fino, plantando braquiária no quintal de casa e insistindo que seria uma planta que iria mudar o mundo. E eu estava na África uma vez, ele me ligou e falou: agradeço os africanos não só pelo café, mas pela braquiária também. Mas nós, agrônomos, somos muito teimosos, né? A gente vive brigando entre nós mesmos. Então, desde a introdução do gesso na braquiária nos anos 80, começo dos anos 80, a cafeicultura perdeu a chance de demonstrar impactos na agricultura regenerativa. Hoje a Embrapa Soja e Milho tem feito isso e tem 18 anos de dados mostrando que existe uma resiliência climática onde a produtividade destas culturas cai menos em anos de eventos desfavoráveis como o que a gente está vivendo. Então, a gente não coletou esses dados em nenhuma das instituições do consórcio de pesquisas, inclusive da Embrapa, onde estão todas as instituições. Então, nós precisamos definir, e por isso que na agricultura regenerativa, a gente tem que ter um comitê multidisciplinar de cientistas para fazer isso. E temos essa base no Brasil. Não existe um especialista em agricultura regenerativa. Aquele que fala: nossa, eu sou consultor de agricultura. Não existe. Me perdoem, mas não existe. Porque é um painel muito complexo, é uma arte acoplada da agronomia. Mas alguns, para a gente já vivenciar hoje. Água no solo, né? Vida no solo, está vindo agora com o BOS da Embrapa. Permeabilidade da água no solo, né, por causa de macro e microporos, e crescimento radicular. Eu vou colocar um slide aqui daqui a pouco, acho que nessa palestra, de um café de 45 anos no sul de Minas, plantado estilo espaçamento antigo, com análise até 80 centímetros de profundidade. Vocês vão ver como a fertilidade é importante para ter raízes e rizosfera, porque na rizosfera é que acontecem todas essas trocas, né? Esses exudados, e as plantas se conversam.
Então tem que ter muita raiz e foi muito bom aqui que o Antônio colocou essa questão. Mas que tenha menos briga, que tenha mais sabedoria e mais calma e mais aconselhamento dos mais velhos do Cerrado para os mais novos aqui, para continuar essa jornada da regeneração. Aqui da plataforma global, eu sou engenheiro agrônomo, sou 9ª geração lá de produtores do sul de Minas, lá de Guaxupé, e produtor de café. E hoje eu dedico metade do meu tempo em consultoria à plataforma global do café. Somos um time lá de agrônomos e administradores que toca o programa da plataforma global do café e também o programa da Fundação Mundial do Cacau, que chama Cocoa Action, e está fortalecendo bastante aqui no Brasil. Nós entendemos, então, é melhor eu ficar aqui, que seria uma sequência de passos que eu vou mostrar aqui. E nos influenciou muito nessa sequência de passos para a adoção de agricultura regenerativa vários agrônomos brasileiros, vários produtores brasileiros e vários estrangeiros. Então eu trabalho com um agrônomo holandês que faz isso em campo há 45 anos, né? Que é filho de um ex-vendedor de insumos que fez uma meia-culpa e falou: alguma coisa nós estamos fazendo errado, nós estamos causando um intensivismo muito grande nos sistemas produtivos, né? E voltou atrás. E o que ele me disse, trabalhei com ele no Vietnã, na África, na América Central, casou com o que a gente estava escutando desses professores do passado. Então submetemos isso a mais de 200 entrevistas e também dentro da plataforma global a todo o grupo de trabalho para mostrar o que a gente vai lançar como ideia a partir de agora. Só lembrando, o que é a plataforma global do café? É uma associação multissetorial de membros da cadeia do café, né? Com membros de vários tipos de atuação na cadeia de insumos, torrefações, supermercados e por aí vai. E nós temos na nossa estrutura organizacional 2 grupos. O grupo de cá é o grupo de trabalho, onde a gente tem o próprio Secafé, o Conselho Nacional do Café, a Confederação Nacional da Agricultura, a grande maioria dos selos de certificação, toda a extensão rural brasileira, representações das cooperativas de Conilon Arábica e dos exportadores, além das torrefações Sebrae e FAEM. Então esse grupo trabalha junto, 3, 4 reuniões ao ano, desenvolve ideias e projetos que são validados ou não pelo Conselho Consultivo Nacional, aonde está também, adicional aos que eu já falei, a BIC, a BICS e o Ministério da Agricultura. Então, como a gente trabalha no pré-competitivo, a gente tem que ter uma capilaridade forte para que as coisas aconteçam. Não somos uma certificação, mas temos um código mundial de referência, o Simão se referiu a ele aqui no início, que é o Código de Referência e Sustentabilidade do Café, que vai permitir aos interventores, ou seja, associações cooperativas, exportadores nacionais e internacionais, que são os grupos que atuam mais perto de produtores, né? Ou seja, eles podem criar impacto, né? O mundo do café já está cansado de tanto treinamento sem demonstração de impacto. Impacto precisa dos famosos indicadores de performance, os Key Performance Indicators, né? Que nós vamos ter que construir juntos. E o mecanismo de equivalência, ele permite às empresas, principalmente as torrefações, simplificar a sua originação. Eles podem comprar cafés equivalentes em todo o mundo, dentro das regras de mercado, com flexibilidade. Por exemplo, uma Nestlé poderá comprar café do Vietnã, da Guatemala e do Brasil de fornecedores de programas equivalentes e reportar no relatório de compras sustentáveis. Isso deve dar ao mundo uma capacidade de aumentar o número de produtores em sustentabilidade. O trabalho das certificações nos últimos 50 anos vem sendo muito interessante, desde a fundação do Fair Trade.
mas a gente pegou pouca gente até agora, né? Então, andando pelo mundo, a gente precisa organizar muito melhor os ambientes facilitadores para remodelar o intensivismo brasileiro vietnamita e intensificar sistemas extrativistas, como ainda temos na África e na América Central. Eu não sei como é que vocês estão vendo o slide aqui, mas nós fizemos um compilado de tudo que se publicou na área de café, principalmente, das propostas de cafeicultura regenerativa, da IRI, da Keurig, da Nestlé, da Rainforest Alliance, o Regenag, que estamos falando hoje, e da Sustainable Agriculture Platform Initiative, dentro das áreas de solo, biodiversidade, água e outras áreas. O que é comum entre eles, né? E o Antônio colocou muitos pontos aqui, que eu não quero me alongar, mas que são comuns a todos eles. O Marcelo está lá, o Tato, fazendo o melhor para ter as ruas alternadas, tirando o café do chão. E o Romero brincava comigo: Eduardo, não é possível a gente fazer de tudo de setembro a março, abril, para manter o solo coberto, manter raiz viva, e tudo para destruir isso por causa de máquina de chão com 10, 15% de café que cai lá. Então a gente tem que segurar mais o café na árvore e adaptar os nossos solos para manter mais água, baixar a temperatura e permitir mais vida, dentro do modelo de colheita de chão também. Então, isso é uma das coisas que a gente deve pesquisar mais, inclusive na indústria de máquinas, né? E outros tantos pontos na área de água. Tem trabalhos da Emater e Pamig provando que com braquiária tem 1 mês a mais de água. Tem várias lavouras no Brasil, de 1 a 300 hectares, que estão mais resilientes, mas a gente não está pesquisando ainda essa resiliência para explicar aos nossos pares e também aos nossos compradores quais são esses indicadores. Então, definir a agricultura regenerativa é complicado, vem de um termo que muita gente não gosta, mas eu gostei do slide do Antônio, essa visão mais abrangente, aonde a biologia ocupa o espaço de direito junto ao químico e ao físico no manejo que ela não teve até agora. Até brincando com a professora El, que já lá vai com 86 anos lá em Piracicaba, naquela época a gente não tinha instrumentação para medir tudo isso. E também porque até agora o que nós fizemos vem dando certo, né? Nós, seres humanos, temos essa dificuldade de mexer onde está certo. E a gente precisa sentir as pressões, como todo esse fogaréu e todo mundo reclamando o que está acontecendo aqui, para ter a iniciativa de mudar. E eu tenho visto nos movimentos de agricultura regenerativa, na cafeicultura, sobretudo, a vontade da mudança, a participação dos mais jovens e das mulheres. Olha quantas mulheres aqui. Outro dia lá no Monte Carmelo eu tinha 70%. Então vai acontecer, né? Então, os elementos para encerrar são os seguintes. Na nossa visão, de 200 agrônomos e produtores e de todo o grupo de trabalho da plataforma, onde a gente começou isso lá na Semana Internacional de Belo Horizonte, depois passamos por vários dias de campo e webinars com especialistas nesses pontos para chegar à reunião final lá na Casa de Agricultura de Campinas, acordando nisso. Então, vou expô-los a vocês e vocês façam a reflexão se faz sentido ou não. Tudo começa na construção da fertilidade do solo em profundidade e uso racional. Eu uso muito a expressão, o solo 6F, que o Pedro Malta ali gosta muito, que foi dito por em Piracicaba em 1906. O solo tem que ser fértil, fundo, fresco, fofo, e depois o Romero colocou com fauna e flora. Isso é diploma de agricultor. Solo 6F só dá certo em português. Quem tem solo 6F? E tudo partiu, o programa de adubação modular do Malavolta e do Romero, integrando com Lavras, Viçosa e com Iacê naquela época, faz uma ideia de estender uma fertilidade, diminuindo 20% dela a cada 20 centímetros, baseado num trabalho de 1935, onde um café em Ipauçu, perto do Paraná,
ainda café Sumatra, porque não existia Mundo Novo, com 800 covas por hectare, deu 200 sacos limpos. Calculando hoje, dá R$1 milhão de fertilidade. Só o cálcio dava 15 mil quilos no 0 a 30, 15 mil quilos de CA. Então era mata com diabásio, né? Não tinha adubo e não tinha Mundo Novo. E esse pesquisador teve a curiosidade de abrir trincheira e medir aquilo. Quantos no Brasil estão fazendo amostra 0,40, 60 e tudo mais, né? Então a gente tem que virar tatu para ver onde está a raiz. Tem um livro de pesquisadores franceses que é o The Hidden Half, a metade escondida, só sobre raízes. E a gente não está olhando para isso. Feito isso, aumento da matéria orgânica e humus, de todas as formas que a gente está falando, com compostagem, com plantas de cobertura, porque a gente tem que tratar o solo como um composto e a relação carbono-nitrogênio é importantíssimo para que tudo vire uma compostagem e as reações se acelerem. Depois, sim, a introdução e administração de bioinsumos e micro-organismos. Tenho visto muita gente aí aplicar bioinsumos no solo totalmente descoberto, 45 de temperatura, e o coitadinho não pode falar nada. Não funciona se não for num ambiente que o acolhe. Promoção da capacidade de retenção de água, estabilização e conservação física do solo. O Clésio da Emater tem mostrado num slide fantástico o excesso de mecanização sem controle, causando compactação de subsuperfície e o encharcamento e até deficiências induzidas de ferro e outros nutrientes pelo encharcamento e não oxidação, né? Mas a gente não olha para isso. Quem aqui faz teste de compactação e tudo mais? Até no programa Cerrado das Águas a gente tem que ver isso para permitir que a água volte no sistema, seja evaporada e caia por ali. Esse é o papel de APPs legais e do solo e dos pastos e do cafezal. Conservação e serviços ambientais, isso precisa e ele faz parte de todos os programas, e acho que a Madeleine vai tocar nesse ponto muito melhor que eu. Manejo integrado ecológico de pragas e doenças é tema aqui, né? Que bom que esteja acontecendo isso. Eu lá na plataforma dei 2 anos com o Serginho Benvenga, que é um grande especialista em manejo integrado e ecológico, trabalhou com o Santinho Gravena, e com o Luiz César Pio, de tecnologia de aplicação. O Luiz César Pio, pessoal, com 45 anos, professor de Viçosa, inclusive, nessa área, teve a coragem de dar nota de 0 a 10, 3, a cafeicultura brasileira em tecnologia de aplicação. Resíduo de glifosato no Espírito Santo, 60% do resíduo é do fato de que o produtor em bomba costal pequeno não tira aquela chapinha que vem na bomba jato. Então a gente fala em tecnologia, às vezes não faz o básico. Até fomos na Jato pedir para não colocar chapinha, vir sem bico para ele ser obrigado a comprar uma ponta, né? E, finalmente, tudo isso atrelado à renda de bem-estar. A renda de bem-estar é o que precisa as famílias no mundo todo, nos seus vários arquétipos, receber livre para dignidade dentro de um conceito de dignidade universal que está aí dentro da Organização Internacional do Café. É muito parecido com o trabalho do Educampo. Receita total, menos o custo de vida por arquétipo. Então nós segmentamos para o Espírito Santo e Minas Gerais os arquétipos da produção em vários tamanhos, calculamos a rentabilidade, e, graças a Deus no Brasil e Vietnã existe dignidade. Agora, qual seria a nossa postura reflexiva em mais de 60 países que não são Brasil e Vietnã, onde a cafeicultura não dá dinheiro? Vocês já pararam para pensar isso? Às vezes na América Central eu me confronto com essa reflexão. É um deserto verde, porque não está dando dinheiro. É bonito, tem plantas de cobertura, é uma beleza, e temos uma miséria social. Outro dia eu tive a oportunidade de cruzar a fronteira da Nicarágua com Honduras a pé, porque era mais fácil migrar para Honduras a pé, no meio de 1.000 refugiados e várias mães levando suas crianças para 2 tentativas de ingresso nos Estados Unidos. E a cafeicultura não consegue sequestrar, no bom sentido, essa turma para trabalhar no café. Então a necessidade de reinvenção em alguns contextos africanos e centro-americanos é muito maior que a nossa, né?
E o maior medo da indústria é não ter café no futuro, que é o medo que já está dentro da indústria do cacau. A seca na Costa do Marfim fez o cacau quadruplicar de preço. E agora está o auê. Então, nessa evolução, e o Belloni colocou muito bem aqui, isso tudo vem para aliviar o sistema produtivo, otimizar os recursos naturais e que façamos com sabedoria, ciência aplicada e tudo mais. Falando com a Madeleine ontem, né, eu conheci e trabalhei com o Dr. Ângelo Paes de Camargo, o homem dos quebra-ventos. Morreu e nos deixou sem ver isso implementado e as próprias aleias. Dizia ele que quebra-vento pode segurar até 700 milímetros de água por hectare ano nos sistemas que o vento leva embora. A gente tem olhado para isso, né? E o último aqui, já estou com o tempo esgotado, olha só que interessante, eu vou ler para vocês porque está longe. Esse é um cafezal, é um Catuai 81, 3 por 2,5, plantado em 1979, lá em Nova Resende. É alto, lá 1.200, uma região fantástica para a cafeicultura do sul de Minas, do núcleo da Cochupé. Nós tiramos a amostra 0,10 para a BOS na saia, no meio da rua, e depois a cada 20 centímetros até 80. Então, olhem, pessoal, o V%, que está na casa dos 70, 80 nas duas primeiras camadas, ele vai muito alto até 40, 60, 60, 80. Nós temos índices altos de potássio a 80, por isso precisamos das plantas de cobertura para reciclar. Quando veio o gesso que falava que ia lá para a China, que lixiviava, me lembrou que o cloreto do potássio lixivia mais que o sulfato do gesso, e é fato. Tanto é, pessoal, que a agricultura regenerativa é olhar para isso, que o magnésio, em mais de 200 mil análises, aparece como o elemento que mais falta. Porque o calcário tem o azar de ser barato e não é relevado a potência máxima de UNPK, que é chique. E magnésio é vital para a fotossíntese e para evitar a escaldadura. Então, na agricultura regenerativa, tem que olhar para isso, senão o sistema não funciona e não teremos raiz. Quem está olhando para essas coisas básicas, né? Esse talhão tem 45 sacos por hectare de média há 45 anos. Vou estar abrindo trincheira lá, fazer um dia de campo. Isso é agricultura. E ele tem 27 anos de compostagem organo-mineral. Então, eu descobri por acaso, e aí quando eu descubro essas coisas que tem consistência no tempo, a gente vai lá e vira tatu, né? E bota a ciência, a Ribersol entrou, a Cochupé entrou, para analisar por que vai tão bem. Então, para finalizar, eu queria que vocês se instigassem, nosso desejo, e fizéssemos esse trabalho junto, primeiro desse adubo que é a vontade de mudar as coisas, né? Einstein dizia, as coisas devem mudar sempre para continuar as mesmas, não vai deixar de ser cafeicultura. E é muito importante que a gente se adube, se nutra dessa vontade de mudança, tenha vergonha na cara para fazer mesmo, mas que trabalhamos unidos, né? O Brasil é um continente que produz café nas suas diversas regiões. Eu estava semana passada no Espírito Santo, tentando rever esses passos com 90 extensionistas do INCAPé, do Senar, e na verdade lá é uma hidroponia na areia a partir de linhares, né? Então lá é mais focado na irrigação responsável, porque tem braquiárias lá que nem fecham o ciclo, dada a pobreza dos solos e a seca que estão passando. Então, como o Antônio colocou, temos que nos adaptar e trazer o mundo da ciência, uma coisa que escapou um pouco das certificações, para trabalhar junto essa melhoria para o futuro. Muito obrigado.